Vou começar, assim, explicando, que eu já falei bastante, que houve a divisão dos dois reinos. Reino do Norte, capital Samaria, que inclusive foi criada, Samaria foi fundada por Acabe que casou com Jezabel, vai já entrar no texto também. E o Reino do Sul, que somente 2 tribos formavam o Reino do Sul, que era Judá e Benjamim, capital Jerusalém. Então, nesse contexto, Acabe casou com Jezabel, sendo um dos piores reis da história de todo Israel, porque ele trouxe essa princesa Sidônia, que tinha vários costumes, entre outras coisas, instituiu o baalismo, ou culto a Baal, construíram o templo para Baal, tinha vários sacerdotes pagos pelo governo de Israel, governo do norte, de Acabe e Jezabel. E eles tiveram uma filha, que eu quero só no meu contexto, claro que tiveram outros filhos, Eles tiveram uma filha, por nome Atalia, diga Atalia. Atalia, filha de Acabe e Jezabel. Essa mulher conseguiu ser mais endemoniada. A gente fala muito de Jezabel, quase pouco de Atalia, mas hoje eu vou trazer o currículo vitae dela, o histórico. Essa mulher é mais endemoniada do que a sua mãe Jezabel. Mas Josafá, um excelente rei, teve um filho por nome Jeorão. E uma das coisas piores que Josafá fez foi consentir, ou assim entre aspas, porque às vezes a gente até aconselha os nossos filhos de uma forma correta, e aí quando eles crescem, nem sempre eles seguem aquilo que a gente ensinou, mostrou, direcionou, dizendo que é o melhor para eles. Então vamos colocar meia culpa só em Josafá. Mas o filho dele, Jeorão, que herdou o trono de Judá, Benjamim, Jerusalém, a capital, ele casou com Atalia, que era filha de Acabe e Jezabel, mais endemoniada do que Jezabel, você vai ver hoje. Então ele casa com essa mulher e ela, meu amigo, ela complica toda a história. Ela foi tão má que ela consegue impedir, eu disse quase, tá? Entre aspas é minha, de vir o Messias, porque uma das coisas que ela fez, nós vamos ver, ela exterminou toda a descendência. Ela era tão mal que ela matou. Todo mundo fala que os pais, são bons para os filhos, querem o melhor para os filhos. Se é verdade, diga amém. Mas diz que o que é melhor do que os pais são os avós. Sim ou não? Diz até que eles são tolos, o neto faz besteira e tal. Sim ou não, gente? Ela matou o próprio neto. Era fraca a mulher? Mandou exterminar inclusive os seus descendentes. Vamos ver isso hoje, tá? Então, mas agora sem delonga, vamos tentar ser um pouco rápido, porque vamos ver o capítulo todo. Esse estudo está essa ministração está em 2 Crônica 21, 22, 23 e 24. Vamos ministrar o 21 bem assim, tranquilo, e o 22, 23 e 24 vamos só dar uma pincelada, tá? Só citar algumas coisas muito rapidamente. Então vamos abrir as nossas Bíblias. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Crônicas capítulo 21, tá? E o tema hoje, qual é o tema mesmo? Aliança perigosa. Todos, qual é o tema? Aliança perigosa. E que aliança perigosa, que casamento é esse do rei Jeorão, filho de Josafá, com a Atalia? Então vamos ler logo assim uns dois, de 3 em 3, de 2 em 2,
E eu vou tentar ser rápido, tá? Prometo. Amém. Depois Josafá dormiu com seus pais e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E teve irmãos, filhos de Josafá, Azarias, Jeiel, Zacarias, Azariel. Pode pular o nome deles. Teve 7 filhos, Josafá, vai. E seu pai lhe deu muitos dons de prata e de ouro, coisas preciosíssimas, com cidades fortes em Judá. Porém, o rei deu a Jeorão, porquanto era seu primogênito. Então, Subindo Jeorão ao reino de seu pai e havendo fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes. é até o 2, Ivan. Eu li até qual? Então deixa. Então vamos ser mais acelerados, mas depois tu lê só 2 em 2. Então ele leu do 1 ao 4. Então é o seguinte: Josafá morreu, né? Ele tinha 7 filhos. 7 filhos até é bíblico, né? 7. Ele tinha 7 filhos. Ele não desamparou nenhum. Colocou cada um em uma cidade fortificada. O que é uma cidade fortificada? Murada, tá? Naquele tempo era muito comum os reis colocar seus filhos como príncipe, até para reinar muitas vezes com ele. E aí se criava os principados de príncipe mesmo, né? Porque principado a gente associa muito a demônio, mas principados, os ducados, condados, tudo pessoas reais que assumiam algumas cidadezinhas. Ok, então ele colocou cada um dos filhos numa cidade fortificada, mais o trono, o reino, a coroa, ele deu ao seu primogênito, que era Jeorão. Só que quando o pai morre, a primeira benfeitoria que Jeorão faz é matar os 6 irmãos. Diga misericórdia. Agora a influência de quem? Você vai ver daqui a pouco. Influência da esposa endemoniada. Qual é o nome dela? Atalia. E alguns dizem Atalha, mas é melhor Atalia, tá? O melhor, o que é mais usado, Atalia. Então ela que ia buzinando. Jezabel é aquela que manipula. Jezabel significa aquela que manipula, aquela que comanda. Então Atalia, filha lá da feiticeira, conseguiu ser pior. Então o primeiro conselho que ela deu para o marido: rapaz, tu vai deixar os teus filhos ou os teus irmãos aí, vai que o pessoal gosta mais de um, ou sei lá, ou tu adoece, extermina logo todos, que aí ninguém toma o teu reino. E ele gostou da ideia, matou os 6 irmãos e ele ficou soberano no trono. Isso aí está de 1 até 4. Agora vamos ver os 5 e 6. 2 e 2, Ivan. Da idade de 32 anos era Jeorão, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E andou nos caminhos dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Você está vendo aí? Por que ele andou nos caminhos dos reis de Israel? Preste bem atenção. Israel foi dividido. Israel do norte, capital Samaria, e Israel do sul deixou de ser chamado de Israel, era Judá, capital Jerusalém. Então Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, não andou nos caminhos de seu pai Josafá, e nem também Asa e Abias, mas andou nos caminhos de Israel, que tinha como rei Acabe e Jezabel. Por quê? Porque ele casou com a filha de Jezabel, e essa feiticeira influenciava ele para o mal. Primeira coisa, primeiro conselho brilhante: mata logo todos os teus irmãos. Então ele fez o que era mal, ele foi o
um péssimo rei, horrível, fez tudo que não presta, que nós vamos ver aos poucos aqui. Mas por quê? Porque ele estava sendo mal influenciado. Então diga para o irmão que está ao seu lado assim: cuidado com as suas influências. Mais um pouco, quem é que está mentoreando a sua vida? Posso ouvir amém? A Bíblia diz em 1 Coríntios: não vos enganei, as más companhias e as vãs conversações corrompem os bons costumes. Diga amém. Cuidado com quem você anda, com quem você está andando. Quem é que está te discipulando? Quem é que está conversando contigo? Quem é que conversa contigo no teu zap? Cuidado, pode te influenciar de forma positiva, mas pode também te influenciar de forma negativa. Nesse casamento aí só foi coisas negativas. Andou no caminho dos reis de Israel. Nos reis de Israel, aprenda uma coisa: nenhum rei de Israel foi temente a Deus. Mas se você já sabe o que é Israel agora que eu estou falando, diga aleluia. Israel é governo do norte, tá? Porque você vai ver muito rei bom em Judá do sul. Amém. Vamos avançar. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi, em atenção ao conselho que tinha feito com Davi, e porque também tinha dito que lhe daria por todos os dias uma lâmpada, e a ele e a seus filhos. Nos dias de Jeorão, se revoltaram os edomitas contra o domínio de Judá e constituíram para si um rei. Então, amém. Aí vamos, duas coisinhas interessantes. Deus, por ter feito uma aliança com Davi, diga, Deus tinha uma aliança com Davi, e hoje Ele tem com você. Diga aleluia. Qual era a aliança que Deus tinha com Davi? Eu vou citar os textos. Se você não vai ver depois no YouTube, é melhor você anotar, que eu vou falar coisas maravilhosas agora, tá? Então você anote aí. Então o primeiro texto que eu vou citar para você hoje, segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo 5. Eu vou citar pelo menos a parte A toda, eu sei de cabeça. A Cleide gosta muito desse texto, tá? Qual é o texto que eu falei? 5, isso é para gravar. Diz assim, Davi diz assim, ainda, pode ser que eu fale, pode ser que Davi está falando, mas pode ser que você esteja falando igualmente, igual Davi. Ainda que a minha casa não esteja tal para com o Senhor, mesmo assim Ele tem uma aliança eterna comigo. Diga glória a Deus. Então, ainda que a sua casa não esteja tal, o que é isso? Talvez não esteja ajustada. Talvez você na sua casa, só você pela misericórdia serve a Deus. Talvez o seu maridão, a sua mulher, se você for homem, se for mulher, né? Talvez seus filhos. Eu não sei como é que está a sua casa, mas Davi também Davi foi um ótimo rei, um excelente guerreiro e um péssimo pai. Então Davi diz assim, ainda que a minha casa não esteja tal, não está do jeito que eu queria, não está do jeito que eu almejo, não está do jeito que eu oro, não está do jeito que eu quero, mas mesmo assim Deus tem uma aliança comigo. Diga aleluia. Uma aliança eterna. E qual é a aliança eterna que Deus tem com Davi? Agora você vai para outro texto. Eu disse que é 2 textos maravilhosos, tá? O outro é 1 Reis, capítulo, quero ver se eu esquecer, que eu tenho que decorar tudo na cabeça. 1 Reis, isso, 11:36. Glória a Deus. 1 Reis 11:36. Mas eu esqueci esse texto, eu sabia citar. 1 Reis 11:36. Deus diz para Davi que por amor a Davi, pela aliança, ele ia sempre, na família de Davi, ia sempre ter um herdeiro, uma lâmpada,
que ia sentar no trono, ia dar continuidade, e o reino de Davi nunca ia ter fim. Diga glória a Deus, aleluia, até aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor mais forte. Da onde que veio o Messias? Da casa de Judá e da raiz de Davi. Messias é descendente de Davi. Diga aleluia. Então isso aí foi uma aliança que Deus fez com Davi. Está aí os dois textos que eu citei para você, está gravado, mas se eu fosse você eu tinha anotado, não é? E aí, o que eu quero dizer com isso? Deus cita agora esse texto nesse primeiro versículo que o Ivan leu, porque Deus teve vontade, eu estou conjecturando, mas dá a entender, Ele teve vontade de destruir, mas Ele disse, poxa, mas eu tenho uma aliança com Davi, eu não vou destruir, mas esse rei é muito mau, ele é muito perverso, ele já matou até todos os seus irmãos, esse cara não merece, mas eu tenho uma aliança com Davi. Vou me prender na minha palavra, vou me prender no meu compromisso, vou me prender no meu concerto que eu fiz com Davi. Mas a Atalia tentou, você vai ver daqui a pouco, vou deixar para o final, ela destrói todos os herdeiros. Fica um pela misericórdia de Deus, pela palavra de Deus, e porque ela não passou despercebido, mas ela queria matar todo mundo. Mas daqui a pouco a gente vai chegar lá. E na parte do segundo versículo, vou até pedir para te repetir o segundo versículo, sim, não precisa, lembrei. Deus começou no tempo de Josafá, presta atenção, houve uma grande paz. Quando você é temente a Deus, quando você anda no caminho do Senhor, quando você faz tudo conforme a Deus, você tem uma vida de paz. Diga glória a Deus. O reino de Josafá foi um reino de paz. Diga aleluia. Diga, eu quero isso para a minha vida. Então você só precisa obedecer a Deus, seguir, ser obediente. E aí os inimigos de Josafá pagavam tributos para Josafá, respeitavam, todo ano, anualmente pagavam tributos. E tinham dois reinos, um era o reino dos Edomitas, ou quando você lê na Bíblia, o reino de Edom, Edomitas, Seir, são os descendentes de Esaú, e significa Edom, ou Seir, significa vermelho. Diga amém. Vá aprendendo aí, qualquer coisa você vê no YouTube. Seir, Edom, é a mesma coisa que Esaú, significa vermelho, tá? Então, esse reino dos Edomitas, dos descendentes de Esaú, constituíram um rei, levantaram um rei e marcharam e fizeram guerra contra Jerusalém, contra Judá, contra Jeorão, e isso suscitado por Deus. Diga misericórdia. Porque quando você segue a Deus, anda no caminho, você tem paz, mas também quando você resolve andar ao contrário, o próprio Deus suscita inimigo. Diga misericórdia. E foi só um? Não, foram 4. Diga misericórdia. O segundo, o reino de Líbina. Eram 2 que eram pessoas que estavam cativos de Jerusalém, e eram 2 reinos que pagavam tributos. Quando se levantou Jeorão, Deus suscitou esses 2 reinos. Daqui a pouco vão levantar mais 2, vamos deixar para daqui a pouco. Mas levantou esse outro reino e se levantou contra o rei Jeorão e marchou e guerreou. Aquele que era aliado, aquele que era submisso, aquele que até pagava tributo, agora se levanta contra aquele que se levanta contra o Senhor. Diga para o irmão do seu lado: vale a pena servir a esse Deus, meu irmão. Amém. Vamos avançar. Pelo que Jeorão passou adiante com os seus chefes e todos os carros com ele, e levantou-se de noite e feriu os edomitas que o tinham cercado, como também os capitães dos carros. Todavia, os edomitas se revoltaram contra o domínio de Judá,
até o chá de hoje. Então, no mesmo tempo, Libna se revoltou debaixo do seu mando, porque deixara ao Senhor, Deus de seus pais. Está vendo? Ele deixou o Deus de seus pais. Quem é seus pais? Josafá, que é o pai direto, e mais na frente é Abias, mais na frente é Josafá, Asa, Abias e mais na frente Davi, o reino de Judá. Ele deixou o reino dos seus pais e aí Deus levantou logo duas nações contra ele. Agora aprenda uma coisa: toda vez que você já leu na Bíblia assim, e fizeram um montão até o dia de hoje, e aquele negócio está até o dia de hoje. Quem já leu isso, diga amém. Esse até o dia de hoje, que dia é esse? Até o dia que o autor escreveu, irmãos. Que está lá quando eu vou citar esse do montão. Lá quando destruíram Jericó, e aquele lá pegou pegou uma capa babilônica e uma peça eu não lembro agora se é prata ou ouro, e escondeu lá a cã, né? Era quase cão. O cão pegou ali a capa babilônica e um pedaço de prata ou ouro, que eu estou lembrado. Mas eu lembro que era 150 ciclos. E aí escondeu lá na tenda dele. Deus mandou matar eles, etc e tal. E depois jogado pedra, e um montão de pedra ficou até o dia de hoje. Um montão de pedra está até o dia de hoje? Sim ou não? Sim ou não, gente? Não, claro que não. Se você for Israel, cadê o montão que a cão está aqui? Se duvidar, o corpo dele ainda está aqui debaixo. Claro que não. Mas até o dia que o autor escreveu. Então é como se eu dissesse, se eu falasse algumas coisas aqui e eu deixasse por escrito, e eu podia dizer assim: olha, quem eram os 12 do Roberto. Não, outra pessoa está escrevendo a meu respeito. Eu tinha que ser famoso para alguém escrever. Olha, o que gosta de mim, é meu amigo bem, escreveu a meu respeito. Os 12 do Roberto eram Ivan, bababá, e permanece até o dia de hoje. Talvez o Ivan, o Roberto, todo mundo já morreu. Isso daqui aos 500 anos, amém, Ivan? Porque se eu falar daqueles 50, Ivan, não, rapaz, eu quero viver. Daqui uns 500, eu acho que ele já morreu. Eu acho, estou com dúvida, quem sabe está com 500 e tal daqui a pouco. Aí, até já morreu. Aí é o 12 do Roberto? Claro que não. Foi no tempo que o Hebreu escreveu. Então, até o dia de hoje, até o dia que o autor escreveu a Bíblia, ficou aquele montão, ficou aí os reinos rebeldes. Hoje talvez esse reino nem exista, isso, tá? Só para o entendimento. Vamos avançar. Ele também fez alvos nos montes de Judá, e fez com que se corrompesse os moradores de Jerusalém, e até Judá impediu a isso. Então lhe veio um espírito da... Não, tá bom até aí, porque eu quero deixar a carta de Elias para depois, tá? Então vamos lá. Uma coisa péssima, nós estamos numerando só as coisas horríveis que esse cara faz. Primeiro, ele mata os seus irmãos, que só essa já era, sim ou não? Terrível, né? Matar 6 irmãos. Mas aí agora ele coloca altos. Nunca, se fosse o Lula ministrando, nunca na história desse país, de Judá, foi colocado altos. Onde tinha altos, onde tinha os altos, era em Israel. Primeiro alto, quem colocou os altos primeiro foi o rei Jeroboão. Primeiro rei, depois de dividido, foi Jeroboão, que era um capitão do exército de Israel. Ele se rebelou contra Roboão, que era filho de Salomão, e ele criou logo 2 altos. Colocou 2 bezerros de ouro, um em Dan e outro em Berseba, porque ele tinha medo do povo ir adorar a Deus lá em Jerusalém, que era o único lugar que Deus queria que o povo adorasse. Lembra da mulher samaritana lá de João 4, sim ou não? Quem lembra? Né? Onde é que eu devo adorar? Aqui nesse monte de Gerizim, ou em Jerusalém, né? Então, porque adorava em Jerusalém, onde tinha um templo. O único lugar que era para adorar por Deus era em Jerusalém, e era no templo. Mas Jeroboão, com medo das 10 tribos do reino do norte, ir até Jerusalém e já ficar por lá mesmo, né? E aí ele colocou 2 bezerros de ouro, um em Dan e Berseba, bem nos extremos, tá? Os extremos do país, do reino do norte. E aí, quando esse rei assume aí Jeorão,
Nunca na história do rei de Judá tinham feito altos. E ele vai e constrói os altos, orientado pela sua querida e amada, idolatrada esposa Atalia. Diga Atalia. Diga, é o diabo vestido de saia. Não sei se ela usava saia não, tá? Então, ela adorava a Baal. Lembra que a mãe dela construiu o templo a Baal, pagava o sacerdote, cultuava os baalistas, baalins, e por aí ia. Então ela chegou com o marido, né? Meu querido, meu amado, meu bem, que tal tu construir aqui uns altos para Baal? E ele disse, prontamente, seu pedido é uma ordem, minha rainha. Isso é o macho frouxo, viu? Isso é o rei frouxo, que não é com você não. Diga amém. Quando a sua mulher falar besteira, faça igual Jó. Tu fala como uma louca, porque ela chegou com Jó e deu uma de Atalia. Ela aprendeu com Atalia. Não, ela é antes, a mulher de Jó é antes de Atalia. Atalia aprendeu com ela. Jezabel, Atalia aprendeu com a mulher de Jó. Amaldiçoa esse teu Deus e morre, te mata, macho. Ele disse, tu é louca, mulher, está procedendo como uma louca. Assim que Jó falou para a mulher dele. E assim que era para Jó, não, tu é louca, mulher. Mas não é uma boa ideia, vamos construir aqui. E construíram os altos. E aí o negócio foi tão grave que suscitou o profeta Elias. Lembra que o Elias era um defensor, era um homem que fazia oposição a Baal. Lembra de Elias e os profetas de Baal? Já tem 1 Reis 17, né? Elias enfrentou os profetas de Baal, nós conhecemos a história, até eu ministrei aqui. E Elias não aguentou. Só que tem uma curiosidade. Primeira curiosidade, a primeira e única carta de Elias, pelo menos na Bíblia, pode ter escrito outras cartas, na Bíblia não tem. Primeira e única carta escrita por Elias. Segunda coisa interessante, se nós seguirmos a cronologia, Elias já tinha sido arrebatado. Então posso fazer várias conjecturas. A primeira e a mais coerente, a mais aceita pelos teólogos, é que as crônicas e reis, já que isso também está em reis, não foram escritos em ordem cronológica, tá? É a mais aceita. A segunda, Elias era tão profeta e tão usado por Deus, que Deus, antes dele ser arrebatado, disse, deixa uma carta aí. Eu poderia deixar uma carta ainda em vida e depois de morto, se eu fosse um grande profeta, daqui a 10 anos entrega essa carta para fulano. Podia ou não podia? Sim ou não? Sim ou não, gente? Claro que eu posso. Ainda mais se eu fosse Elias, né? Elias não era o cara? Elias é o maior profeta de toda a Bíblia, tá? Quando nós falamos de profeta, o referencial é Elias. Eliseu fez o dobro de milagre de Elias, mas Elias que é o principal profeta da Bíblia. Aprenda isso. Ok, então a segunda conjectura é que Elias, Deus falou com ele deixou profeticamente essa carta. Daqui a tantos anos entrega essa carta lá, deixou para um dos discípulos do profeta, né, que tinha uma escola de profeta, eles tinham uma escola de profeta naquele tempo, Elias e Eliseu. Deixa essa carta aqui, no ano tal tu vai lá e entrega para esse rei. Pronto, podia ser também, tá? Ok, e existem outras conjecturas, mas vamos ficar principalmente com a primeira. Não foi escrito em ordem cronológica, porque Elias já tinha sido arrebatado. E a terceira, rapaz, escreveu lá do céu. Deus não escreveu os 10 mandamentos, sim ou não? Sim ou não, gente? Então Deus pegou aquele mesmo papel lá do Moisés, escreve aí. Elias escreveu e Deus trouxe. Para Elias não vir, né? Senão para Elias vir ia ser muito pesado. Ok, mas isso só são conjectura. O certo é que a Bíblia diz que Elias escreveu uma carta repreendendo o rei de Judá. Nós vamos ler a carta toda e depois nós vamos comentar a carta toda, até para a gente ganhar tempo. Pode ler a carta toda e você acompanha aí. Isso está, que você que está acompanhando, se não estiver, está em 2 Crônicas, no capítulo 21, do 12 em diante, 12 na visão, 12 em diante. Vamos ler a carta toda que Elias escreveu ao rei Jeorão. Sentenças tremendas, ou terríveis, como você queira. Então lhe veio
de Elias, o profeta, que dizia: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, visto que não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e fizeste corromper a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a corrupção da casa de Acabe, e também matastes teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo o teu povo, e aos teus filhos e às tuas mulheres, todas as tuas fazendas. Tu também terás uma grande enfermidade, por meio de um mal nas tuas entranhas, até que saiam as tuas entranhas, por causa da enfermidade, dia após dia. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos arábios que estão de banda dos etíopes, da banda dos etíopes. Então subiram a Judá e deram a ela e levaram toda a fazenda que se encheu na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que não deixavam filho senão a Jeocais, o mais moço de seus filhos. E depois de tudo isso, o Senhor o feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. E sucedeu que depois de muitos dias, e chegando o fim dos 2 anos, saíram-lhe as entranhas com a doença, e morreu de mais enfermidades. E o seu povo lhe não queimou aromas, mas queimará a seus pais. Era na idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos, foi-se sem deixar de si saudades, e o sepultaram na cidade de Davi, porém no sepulcro dos reis. Amém. Não no sepulcro dos reis. Amém. Então vamos lá, é para ler sua carta, mas a glória a Deus. Eu não vou pedir mais para ler não, porque eu vou correr, porque senão a gente não vai ficar muito extensa a ministração. Eu não gosto de ministração extensa, porque senão você vai querer dormir aí. E como eu não vejo se você está dormindo, não vou nem... Então é assim. Então o Elias escreveu uma carta severa, de sentença ao rei. Disse: ó rei, porque mais uma vez ele passou na cara, porque tu andaste lá no caminho de Acabe, dos reis de Israel, tu fizeste uma confusão, tu levou o povo a adorar a esses balins, a esses falsos deuses, e tu mataste os teus irmãos que eram melhores do que tu. Olha que Elias pegou: olha, teus irmãos eram todos melhores do que você, e tu matou teus irmãos que eram melhores do que você. Então vem a sentença. Primeiro, Deus suscitou, você está vendo de onde vem as maldições, tá? Cuidado com esse negócio de maldição, diabo, não sei o que. Meu irmão, quem manda a maldição é Deus, tá? Quiser o texto eu lhe dou, mas eu vou correr aqui, que senão a gente vai entrar nessa vereda aí e não vai dar certo. Então Deus suscitou já tinham sido 2 povos, os edomitas e os Líbina, agora mais 2, os filisteus e os árabes. Eles invadiram Jerusalém, levaram toda a riqueza do templo. Eles mataram todos os descendentes, deixaram um por causa da aliança de Deus com... A aliança de Deus com quem, gente? Davi. Deixou só um. Aí na tradução do Ivan está Jeocais. Esse mesmo é Acasias, tá? Em outras traduções está Acasias. Então deixou só um por amor a Davi, mas permitiu que o inimigo entrasse
quando você se afasta de Deus, quando você quer andar no caminho errado, Ele permite que o inimigo venha e faça a ciranda na tua casa. Diga misericórdia. Invadiu tua casa, roubou todas as tuas riquezas, matou toda a tua família, teus filhos, destruiu tudo, deixou um por amor a Davi, Jeoacás ou Acasias. Deus que levantou 4 nações contra esse rei, disse mais, só aí estava bom, já estava perverso demais, mas Deus não teve pena. Sabe o que usando Elias disse? Que tu vai receber uma doença, vai entrar, os teólogos dizem que foi um câncer no estômago. Esse câncer vai ser tão perverso que ele vai dia por dia piorar, até que tu vai morrer com as tuas entranhas sair do teu corpo. Diga misericórdia. E esse homem só reinou 8 anos, 6 anos ele reinou. Depois, nos 2 últimos anos, ele adoeceu severamente, começou a padecer do estômago, uma doença que cada dia se agravava, até que um dia suas entranhas saiu do seu corpo e ele morreu. A Bíblia diz que ele não foi lembrado, eu procurei de tudo quanto é jeito, gente, o que significa ninguém Wikipédia, Google, nada. O que significa queimar? Fazer uma fogueira e queimar ao morto, porque queimaram para os pais dele e para ele não. Aí a única coisa que eu achei foi na Grécia Antiga, que eu li aqui, que eu recomendo, tá? Quem já assistiu Troia, diga amém. Você não assistiu, eu recomendo Troia, tá? Agora mais do que nunca, porque Troia foi provado que é histórico. Até então, quando eu assisti, eu achava que era uma lenda, né? Ilíada e Odisseia e Ilíada de Homero, tinha sido o autor que tinha feito. Homero existiu mesmo, escreveu mesmo, e Troia cientificamente está no YouTube, quem quiser ver, eu já pesquisei isso aí, ela existiu. Então, quando morreu o príncipe Heitor, estou contando um pouco de Troia para você, tá? O príncipe herdeiro de Troia foi desafiado por Aquiles, que diz no filme que ele era filho de mulher humana com Deus, né? Um deus deles é Aquiles, e Aquiles matou o príncipe Heitor. E quando ele mata o príncipe Heitor, ele humilhou o príncipe, ficou cavalgando com ele na biga, e o corpo do cara, ele amarrou na biga dele e ficou correndo, arrodeando e sacaneando com ele. E aí depois levou e sossegou e deixou lá o corpo dele na carruagem, na biga. Aí o pai, que era o rei, não lembro mais o nome do rei, nome meio como? Pria, isso. O pai dele foi lá com Aquiles e disse que ele queria, que o filho dele era digno e queria fazer uma fogueira, porque ele colocava naquele tempo, na Grécia Antiga, tá? Na Bíblia eu não consegui. Pegava a pessoa, colocava 2 moedas nos seus olhos, morto, colocava 2 moedas nos seus olhos e queimava na fogueira, cremava, e ali era como se estivesse encomendando o corpo para os deuses, até porque os gregos, eles creem diferente, até hoje. Os gregos creem que quando você morre, ocorre uma libertação da sua alma. Enquanto nós estamos no corpo, isso é os gregos, tá? Nós não cremos nisso não. Isso é herético, é a Grécia. Estou falando só conhecimento geral. A Grécia crê, os gregos, os helenos, crê que quando nós estamos no nosso corpo, a nossa alma está aprisionada ao nosso corpo. E quando nós morremos, finalmente a nossa alma é livre. E isso é a crença dos gregos, que não vamos entrar aqui não. Então foi o máximo que eu encontrei. Mas que a Bíblia diz que não queimaram, não fizeram a fogueira e nem queimaram incenso para esse rei. E quando ele morreu, ninguém sentiu saudade, ninguém teve lembrança, porque foi um rei perverso, porque um dia entrou numa aliança perigosa, se casou com essa endemoniada da Atalia. Agora eu vou correr para a gente caminhar já quase para o final. Hoje não sei se nós vamos cantar pela última vez, porque a pastora deu os comandos aí. Nós vamos cantar, pastor do avivamento, ainda o Abala as Trevas.
Sim, vamos cantar então. Vamos abalar as trevas bem forte hoje para expulsar do nosso meio até a Thalia também. Então, essa Thalia, lembra que ele deixou, que Deus permitiu ficar um descendente? Sim ou não? Sim, Jeocás ou Acasias, como eu falei. Ficou esse descendente. Morreu Jorão, assumiu o reinado de Judá. Acasias ou Jeocás, como você queira, assumiu o trono. Quando ele tinha 22 anos, Deus prometeu pela boca de Elias, lá no tempo de Acabe, exterminar com toda a descendência masculina do rei Acabe. Só que eu não vou ministrar hoje. Acabe tinha 70 descendentes de filhos, netos, etc., sucessores ao trono, né? Macho, 70. Deus levantou, Elias mandou esse decreto, essa sentença de morte para Acabe, mas que não ia fazer no tempo de Acabe, porque Acabe se humilhou, etc e tal, não vamos entrar na ministração. E aí, no tempo dos seus filhos, essa sentença de morte veio. Ele levantou um rei, o rei de Israel, o nome dele é Jeú, diga Jeú. Jeú foi levantado por Deus, foi ungido pelo um profeta, discípulo de Eliseu. Elias já tinha saído de cena. O discípulo de Eliseu ungiu Jeú e disse que ungiu ele rei, e que ele tinha que exterminar todos os descendentes da casa de Acabe. Ora, Jeocás ou Acasia era filha de... Quem era a mãe dele? Atalia. Atalia era filha de Jezabel de Acabe. Então logo ele era descendente também. Então Jeú foi e exterminou, e foi também Acasias, com 22 anos foi morto por Jeú, decreto de Deus. E aí, quando Atalia viu que o seu filho era morto, sabe o que ela fez? Isso já está em 2 Crônica, capítulo 22, versículo 10. Ela pegou e mandou matar todos os descendentes, e ela se ungiu rainha. Olha que coisa interessante. E eu disse que ela só não exterminou com todos, porque sempre Deus agia. Deus usou o sumo sacerdote por nome Joiada, eu estou avançando bastante, que tinha uma mulher muito interessante. Atenção às mulheres aí, pastor da Avivamento, quando quiser pregar sobre mulher, Joezebate, uma mulher tremenda, que era meia irmã de Acasias, era filha de Jeorão, só por parte de pai, né? Filha de Jeorão, mas não era de Atalia, que senão ia ser daquele jeito, né? Não dava. E ela se casou com o sumo sacerdote Joiada, e quando ela viu que Atalia estava destruindo todos os filhos, todo mundo, inclusive os netos, como eu acabei de dizer, ela pegou uma criança de 1 ano, por nome Joás, e escondeu. Escondeu aonde? No templo, porque você já viu o endemoniado vir para o templo? Se você já viu, diga amém. Endemoniado não vai para o templo. Quando vem é para ficar possesso, sim ou não? Sim ou não, gente? Então a endemoniada nunca ia no templo. Então esconderam no melhor lugar, esconderam no templo a criança, e foi ali escondido por 6 anos. Quando ele completou 7 anos, estou acelerando, Joiada chamou, fez uma aliança ali com os capitães. Ninguém gostava de Atalia, né? Porque ela tinha feito o que tinha feito. Chamou os capitães, disse: olha, esse aqui é o filho do rei legítimo, ele vai reinar, ele vai governar. Colocaram a coroa, tocaram as trombetas, ungiram ele rei. Quando Atalia viu aquele viva o rei, aí ela correu para ver o que era. Viu o rei lá sentado, 7 anos reinando, todo bonitinho para minha conta, né? Toda criança é bonitinho, pelo menos para a mãe, sim ou não? E aí, né, tem mãe que tem uns filhos feinhos para caramba e diz: ah, que coisa linda. Mas é seu, é bonito. Qualquer dia eu conto a história da onça e a coruja, tá? Para você, qualquer dia. Talvez hoje, quando terminar aqui, agora nós estamos no YouTube, o negócio é sério, hein? Cearense tem que ser sério agora. Então ela disse:
traição, traição. Porque quando o rei gritava traição, o soldado mais leal corria, protegia o rei e matava os traidores. Mas quando ela gritou traição, traição, o soldado correndo foi para matar ela, que ninguém gostava dela. E o sumo sacerdote disse: só não mate aqui dentro do templo, leva ela lá para fora. E levaram ela para fora e mataram a rainha Atalia. Esse Joás foi um ótimo rei, enquanto ele porque 7 anos ninguém não faz nada, né? Quem comandava era o sumo sacerdote que na verdade que governava, era uma espécie de tutor, não é? O Joiada, enquanto comandou juntamente com o rei lá, destruíram todos os altos de Baal novamente, fizeram uma grande reforma. E o que tem de interessante? O rei Joás, o templo estava um pouco destruído, já pensou? Atalia comandando, ela ia cuidar do templo, sim ou não? Ela ia cuidar do templo, sim ou não, gente? Não, claro que não. Ela nunca, eu acho que a única vez que ela entrou no templo foi quando ela viva o rei, ela foi ver o que estava acontecendo, né? E quando foi para ser morta. Então, quando nós não cuidamos do templo, depois você diz o misericórdia, mesmo, quando nós não cuidamos do templo, nós estamos dando uma de Atalia. Só a Ruth que entendeu. Quando nós não cuidamos do nosso templo, o templo aqui, da casa do Senhor, nós estamos dando uma de Atalia. Sim ou não? O templo estava cheio de rachadura, de fendas. Joás proclamou uma oferta nacional. O povo voluntariamente ofertou, sim ou não? O que vocês acham? Me ajude, sim ou não? Não. Aí ele baixou um decreto, uma lei, todos tinham que ofertar. Sobrou dinheiro e foi criado o primeiro gasofilácio da história. Segundo Crônicas capítulo 24 é a instituição do gasofilácio. Vai ficando em pé, vamos orar. Já chega, já avançamos, já estamos em Joás. Atalia já até morreu, o mal já morreu da gente, diga amém. Diga amém, gente. O mal foi exterminado. Fique em pé, vamos orar e vamos cantar Abalando as Trevas. Não sei se é a última vez ou se eu ainda vou trazer mais uma palavra que eu estou meio propenso a trazer de Esdras. É muito interessante. Senhor, essa é a tua palavra, meu Deus. Obrigado porque a tua palavra serve, meu Deus, para corrigir, para nos instruir, para nos mostrar a direção, meu Deus. Podemos ver nesse testemunho tão lindo, meu Deus, que esse rei, quando ele resolveu andar no caminho dos reis maus, meu Deus, de Acabe e de Jezabel, primeira coisa, destruindo os seus próprios irmãos, meu Deus, matando 6 irmãos, que como o próprio Elias diz, usado pela boca de Deus, eram melhores, todos eram melhores do que ele. Como se isso não fosse muito, ele ainda pega, meu Deus, institui o culto a Baal, meu Deus, ali em Jerusalém, na cidade do grande Deus, na cidade da paz, que significa Jerusalém, ele institui Baal, meu Deus, e faz uma série de perversidade, e o Senhor lá do trono, como se o Senhor dissesse: tu podes estar sentado aí nesse trono terreno, mas sou eu aqui do céu que governo todas as coisas, que todas as coisas estão no perfeito controle das mãos de Deus. E ele começou a suscitar inimigos, 4 inimigos foram suscitados, foram levantados para fazer guerra, para fazer oposição. É como Deus estivesse dizendo: eu não estou satisfeito, eu não estou gostando, te arrepende, volta para o caminho. Como hoje foi tão ministrado já nos louvores, porque está parado, porque deixou as redes, volta para o mar alto, volta para a pescaria, volta para trabalhar, porque aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás, mas tem que estar concentrado no que está fazendo. Meu Deus, nos ajuda
a aprender com essas lições tão tremendas, meu Deus, que precisamos estar cada dia mais comprometido, firme com a Tua palavra, com o Teu propósito, com os Teus ensinamentos, que é o segredo de experimentarmos a paz. É o segredo da prosperidade, porque podemos ver hoje ministrado no reinado de seu pai e avô, Josafá, Asa, Abias, todos foram reis bons, e ali, quando eles passavam por guerra, o próprio Deus tomava a luta daquele rei e dava a vitória, porque o nosso rei, Deus se importa conosco, meu Deus. Tanto que tudo que o Senhor quer de nós é que, como serve, que nós sejamos encontrados fiéis, meu Deus, nos ajuda. E como se não fosse bastante, Deus mandou uma doença, um mal tão grande, meu Deus. E esse homem, os últimos dias dele foi de dor, de sofrimento, de doença, de mal, de praga. E ali, quando ele morre, ninguém lembra mais dele, meu Deus. Ele não foi nem sequer enterrado com as honrarias de rei, porque ele foi enterrado sim na cidade de Davi, mas não foi enterrado no túmulo de seu pai, porque não tinha dignidade, porque fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Meu Deus, que lições tremendas. Isso tudo de um fruto de uma aliança errada, de uma aliança perigosa, casou com a pessoa errada, meu Deus, principalmente para os jovens que estão aqui, para os solteiros que estão aqui, meu Deus, que o Senhor livre de uma aliança perigosa, meu Deus, de um relacionamento que vai trazer dor, consequências, doença, sofrimento, guerras, lutas na família, meu Deus. Toda a família, todo aquele povo sofreu, porque foi uma aliança errada, meu Pai, meu Deus, porque quando uma nação invade outra nação, não morre só soldado, não morre só guerreiro, mas muitas vezes inocente, muitas vezes pessoas que não têm nada a ver com aquela guerra, com aquela luta, se envolve também e acaba morrendo, meu Deus. Por isso que o Senhor oriente, que o Senhor traga luz para os jovens aqui e as pessoas, meu Deus, que já estão, talvez, casados, debaixo de um jugo desigual, como foi ministrado, talvez esteja ao lado de um jumento, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia, meu Deus, que as orações dessas pessoas sejam respondidas, porque todo mundo foi chamado para a paz, como diz lá em 1 Coríntios 7, é para a paz que eu te chamei. Mas quando nós entramos nesse jugo desigual, nessas alianças, tudo que nós não temos é paz, meu Deus. Mas eu profetizo aquilo que Jesus disse: eu vos dou a minha paz eu vos deixo. Que os teus filhos hoje recebam a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, possa guardar o nosso espírito e a nossa alma até a vida de Cristo Jesus, que se cumpra na vida de cada um daqui que faz parte da base 14. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus, e você aplaude o Senhor bem forte, aleluia!